Equações logarítmicas. Pessoal, nesse vídeo a gente vai verificar como resolver as três principais equações logarítmicas, os três principais tipos de equações logarítmicas mais comuns aí de vestibulares e provas em geral. No primeiro tipo, a gente tem isso que vocês estão vendo aqui, logaritmo de A na base B igual a um logaritmo de C na base B. Ou seja, eu tenho um logaritmo de um lado da equação e o mesmo logaritmo, ou o logaritmo com a mesma base do outro. Nesse caso, é só ignorar o logaritmo e trabalhar ali com os logaritmandos. Isso aqui implica em A ser igual a C. É algo meio óbvio, né? Por exemplo, o logaritmo de 7 na base 2 é igual ao logaritmo de x na base 2. Quanto é que é o x? Obviamente é 7, né? Logaritmo de 7 na base 2 tem que ser igual ao logaritmo de 7 na base 2. Então o que a gente faz é ignorar o logaritmo ali, né? Ou seja, x igual a 7. Nesse outro tipo de equação aqui, que é a mais comum, aliás, é simplesmente sair resolvendo, né? Aplicar a definição aqui. Isso aqui vai implicar no quê? Naquele A ser igual ao B elevado ao expoente C. É a mera aplicação da definição de logaritmos. E nessa última, das três, ela é a menos comum, a que menos aparece, mas é bem fácil, bem simples de fazer. A gente, em geral, vai ter um logaritmo elevado ao quadrado ali, ó. Reparem, pessoal, que esse logaritmo de x ao quadrado, aqui na base B, isso é diferente de logaritmo de x quadrado na base B, tá? São coisas diferentes. Aliás, isso pode vir escrito assim também, ó. Logaritmo ao quadrado, né? Logaritmo de x, tudo isso elevado ao quadrado, pode ser escrito como logaritmo de x na base B, aí elevado ao quadrado com parênteses, tá? Então, mas mais comum é esta forma aqui, né? Logaritmo ao quadrado de x na base B. E nesse caso aí a gente vai fazer uma substituição de variável. Daqui a gente vai pegar o quê? A gente vai pegar aquele logaritmo de x na base B e vai trocar ele por uma outra letra. Vai chamar ele de y, vai substituir, porque aí vai ficar tudo muito mais fácil do que vem pela frente. A gente vai ter uma equação do segundo grau para resolver, aplicar Bhaskara ali e depois voltar para essa substituição a fim de encontrar o valor de x. Agora, pessoal, nunca comecem a resolver uma equação logarítmica sem antes impor a condição de existência. Esse tem que ser o primeiro passo. Qual é a condição de existência? Olhou aqui para o logaritmando? É o A? Esse A tem que ser maior do que zero. Opa, aqui eu tenho um C. Esse C precisa ser maior do que zero. Qual é a base? Ela é B. Como é que tem que se comportar a base? Maior do que zero e base tem que ser diferente de 1. O que mais a gente teve aqui? Teve um x ali como logaritmando. Ah, esse x ali tem que ser maior do que zero. Então, pessoal, a condição de existência tem que ser o primeiro movimento. Pelo seguinte, talvez vocês encontrem mais de uma resposta lá no final, ou mesmo uma única resposta, mas talvez essas respostas ou essa resposta não seja válida pela definição dos logaritmos. Por exemplo, nesse terceiro caso aqui, eu estou desenvolvendo o x ali, se eu encontro, por exemplo, dois valores para x, um lá deu 7 e o outro valor de x aí para essa mesma conta deu menos 3. E aí, o que vocês respondem? Tem duas soluções? Não, né, pessoal? Eu estou procurando o valor de x. 7 pode ser 7, isso está certo. Agora, negativo ele não pode ser. Quem vai me mostrar isso é a condição de existência. Por isso, deixem ela sempre em grande destaque. Vamos aos exemplos, um de cada, valendo! Aí vai o primeiro deles. Vamos impor a condição de existência. Olha o logaritmando lá, o 2x mais 3, ó, obrigatoriamente maior do que zero. E o que mais? Aqui tem um x quadrado também. Esse x quadrado tem que ser necessariamente maior do que zero. 2x maior do que menos 3, então obrigatoriamente o x deve ser maior do que menos 3 meios. X quadrado maior do que zero, né? Se vocês pensarem isso aqui como uma função do segundo grau, isso aqui é uma parábola, né? Com concavidade voltada para cima e passando na origem. Ela sempre é positiva, né? Ela está sempre positiva, ó, né? Exceto para esse número zero aqui, que ela vale zero, né? Isso é o que ela nos diz, né? E respeitando essa outra aqui também, né? X sendo maior do que menos 3 meios, vamos colocar na reta real aqui o que é válido e o que não, né? Menos 3 meios, por aqui eu tenho o zero. O que é válido? Acima
do menos 3 meios e o zero também não é válido. Então, essa faixa verde aí representa a minha condição de existência. Os valores de x obrigatoriamente devem estar ali. Vamos lá. Quando a gente começa a resolver, aqui a gente já corta. Ela veio prontinha, né? É aquele primeiro caso lá que eu mostrei para vocês há pouco. Resolvendo, 2x mais 3 igual x². Organizando isso aqui, x² menos 2x menos 3 igual a zero. E aplicando Bhaskara, ou por soma e produto, a gente obtém dois valores para x ali, né? Menos 1 e 3. E aí, olha para lá, são válidos os dois. O 3 é um número por aqui, tá válido. E o menos 1 é um número por aqui assim, também tá válido. Portanto, o conjunto solução é dado por menos 1 ou 3, né? Se tu quiser fazer a prova real também dá, mas não há necessidade, porque a gente já cuidou a condição de existência, né? A prova real seria substituir esse valor lá em cima e fazer a conta e enxergar uma verdade ali. Vamos aí ao segundo tipo de equação logarítmica. Esse é o tipo mais comum. Condição de existência. Olha a base lá, ó. X menos 1 tem que ser maior do que zero e também aquele x menos 1 tem que ser diferente de 1. Aqui a conclusão é x tem que ser maior do que 1 e x tem que ser diferente de 2. E ainda o que a gente tem que ter? Olha o logaritmando, é o x² menos 4x mais 7. Isso tem que ser maior do que zero. Aqui a gente vai ter que resolver aí essa inequação do segundo grau, né? O que a gente faz? Acha as raízes, né? E aí quando eu começo a procurar as raízes ali por Bhaskara, eu já percebo aqui que o delta é negativo. Então, não possui raízes reais, né? O que quer dizer isso? Quando a gente faz o gráfico da função, ó, como é que é a função x² menos 4x mais 7? É uma função assim que não encosta no eixo x, por causa desse delta negativo, porque não tem raiz real, né? Ou seja, essa função é sempre positiva, ó. Tá? Então, qualquer número que entre aqui no lugar do x, ó, que entrou aqui, sempre vai ficar maior do que zero. Tu pode até fazer o experimento. Pensa um número qualquer para x, substitua ali, vocês sempre vão ter um resultado positivo. Esse gráfico aqui está te mostrando isso, ó. Então a condição de existência aqui é qualquer x real. Se a gente olhasse só para isso aqui, a gente aceitaria qualquer número x como resposta, mas a gente tem que cuidar a base também, né? Então, muito cuidado nessa condição de existência. O x tem que ser maior do que 1 e o x não pode ser 2. Vamos resolver? Apliquei a definição. Fiquei com aquela base, que é o x menos 1, como base agora, e aquele 2, então, como expoente ali, né? Olha aí, vamos organizar. x² menos 4x mais 7 igual, vou abrir o produto notável ali. Quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. Acabei de abrir esse cara aqui, ó. Percebi esses dias gente na aula que não sabe esse produto notável, pessoal. Me pergunta para um colega, vocês têm que saber isso aí. Claro que tu pode abrir aquele x menos 1 ao quadrado assim, ó. Poxa, mas aí ficar fazendo esse chuveirinho aqui toda vez que tu tiver isso, cara, toda hora aparece isso nos exercícios, gente. Vamos pegar essa regrinha aí de bate pronto, assim, para fazer rapidinho, tá? Organizando isso, a equação do segundo grau vai desaparecer, porque tem um corte ali. Eu fiquei com menos 2x igual a menos 6, então o x vai dar 3. É o único resultado que eu obtenho quando eu resolvo. E aí, o 3 pode... Pessoal, se vocês pensarem que o 3 vai entrar no lugar do x, a base vai ficar 2, certo? Base 2 é válida. Se vocês colocarem o 3 aqui, ó, o que acontece? 3 ao quadrado vai dar 9, menos 3 vezes 4 dá 12, mais 7. Vocês estão vendo o logaritmando aqui como um número positivo? Então tá tudo certo, cara. O 3 deixa a base maior do que 0, né? E diferente de 1, porque a base fica 2, né? E o 3 também aqui no logaritmando não gera um problema ali. Mas como a gente olhou a condição de existência lá no início, eu achei o 3 aqui, eu olho para cá. X é maior do que 1. Eu achei 3, né? Eu olho para cá. X é diferente de 2. Sim, o 3 é diferente de 2, né? Conjunto solução 3. Único valor de x que resolve a equação dada. Pode fazer a prova real. Se tu pegar o 3 e jogar lá dentro e fizer a conta ali, tu vai ver que vai sair uma verdade dali, tá? Mas como eu cuidei a condição de existência, executei de forma padronizada, eu tô livre de qualquer possível erro aqui, né? Vamos pro próximo.
Aí está. Então esse aqui é aquele terceiro caso. O menos comum de todos, tá? Repare ali no logaritmo de x ali, tudo elevado ao quadrado, né? Eu posso escrever isso aqui assim também. Logaritmo de x na base 2, tudo isso elevado ao quadrado. Aí tem um menos 6 e lá do outro lado tem um logaritmo de x na base 2. Esse aqui, pessoal, é o caso em que a gente vai fazer a substituição de variável. A gente vai pegar esse log de x na base 2 e chamar ele de outra letra. Vamos botar um m aí. Vamos ver como é que fica. Coloca m, então, no lugar desse cara. Vai entrar um m ali. Aqui também vai entrar um m. E aí a expressão ficou. A equação ficou. M ao quadrado menos 6 igual a m. Organize. M ao quadrado menos m menos 6. Aqui a gente faz Bhaskara, ou some produto, e acha os dois valores de m aí, né? Resultando menos 2 e 3. Ah, pessoal, esqueci uma coisa, hein? Bom, vamos deixar para o final agora. O que eu esqueci? Daqui a pouco a gente fala. Esses são os valores de m, claro, mas aí a gente quer o x, né? Então a gente tem que voltar ali para aquela criação, aquela substituição de variável, e aí executar essas duas possibilidades, né? O que a gente fez lá? A gente impôs que log de x na base 2 valeria m. Então, log de x na base 2 valendo m. Ora, o m pode ser menos 2, o m também pode ser 3. Foi isso que a gente encontrou aqui, né? Então isso tem que entrar lá naquela substituição de variável. Aí fica fácil demais resolver aqui, porque é só aplicar a definição. Olha o x, 2 na menos 2, ou seja, esse x aqui deu 1/4. Resolvendo aqui o outro, ficou 2 na 3. Então esse outro x deu 8. Aí a gente, né, tem que cuidar da condição de existência, né? Foi isso que eu esqueci lá no final, né? E aí o x pode assumir 1/4, o x pode assumir 8? Vamos olhar lá? Olha aí, ó. O x está aqui no logaritmando. E aí, é válido o número 1/4? É válido. Se fosse menos 1/4, não seria válido, né? Então, 1/4 é válido. Aqui também é x, ó. Então, 1/4, claro que é válido. 1/4 foi um valor e o outro foi 8. 8 também é um número válido, né? Agora, se tivesse dado menos 8, eu não poderia aceitar, né? Porque esse cara aqui, o logaritmando, não pode ser negativo. Se a gente não colocou a condição de existência, dá para fazer essa análise no final, né? Pegar aquele número que a gente obteve como resultado e jogar ele na equação ali e ver se ele não cria um problema ali de definição, né? Então, respondendo essa questão, o conjunto de solução dela é 1/4 ou 8, né? Gente, isso aqui não é um par ordenado, tá? Tem chave ali, isso é um conjunto, dizendo os valores que resolvem a equação dada. São duas soluções, portanto, distintas, positivas. É isso aí. Tá, mas segura aí, vamos resolver mais esse exercício aqui ainda. Para a gente utilizar uma propriedade aqui, resolver uma equação logarítmica, mas com uso de propriedade. Olha só. O que eu tenho aqui? Eu tenho a diferença de dois logaritmos. Então isso aqui dá para escrever como uma coisa só, né? O que eu tenho? 2x mais 5, aquele logaritmando ali, ó, o primeiro, dividido pelo outro, né? Que é o 32x mais 20. Tudo isso igual a menos 1. Bah, esqueci a condição de existência, hein? Ah, cara, vamos colocar a condição de existência aí. Não, vamos deixar então para avaliar isso aí no final, tá? Mas fica ligado que tem que cuidar lá para não criar uma coisa absurda. Bom, agora a gente ficou aí no segundo tipo de equação, né? Que é aquele mais comum. É só sair resolvendo pela definição. Olha lá, passa o 6 para o outro lado. Tudo isso igual ao 6, então, elevado na menos 1. 6 na menos 1 quer dizer 1/6. Multiplicação cruzada aqui, então. O 6 vai multiplicar o 2x mais 5. E o 1 vai multiplicar o 32x mais 20. Uma equação do primeiro grau aqui vai ser uma barbada, né? Vamos lá, chuveirinho. E esse x resultou 1/2. Agora vamos ver se isso aí obedece à condição de existência que a gente não impôs lá no início, né? Mas vamos olhar para cá, então. E aí, o 1/2 ali vai criar uma coisa absurda. Substituir por 1/2, isso aqui ficou 1 mais 5. Ah, gerou o número 6 ali. É válido, não é absurdo. Absurdo seria 1 menos 6, né? E o 1/2 aqui colado no 32 vai ficar 16 mais 20, vai ficar 36. Ah, 36 para o logaritmando também é válido, né? Isso é válido, isso é válido. Então, obedece à condição de existência, o conjunto solução é 1/2, a equação dada tem uma única solução.
Valeu, moçada, é isso aí, agora é com vocês, mão na massa, vamos fazer os exercícios, que só com exercício é que a gente pega a manha. Bom trabalho aí, até logo mais!